Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esta casa de amor e caridade. Sejam bem-vindos, então, os irmãos que estão aqui no auditório e também os irmãos que estão nas outras dependências aqui da sociedade, nos assistindo aí pela rede interna de televisão. E também uma boa tarde aos nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo pela internet. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje com uma prece de abertura. Então, como sempre, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso mestre amigo, guia espiritual de todos nós, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor e caridade, que, acompanhado dos nossos mentores amigos, nos auxiliam, nos orientam nessa nossa jornada terrena. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, junto com os nossos familiares, amigos, também com os nossos inimigos, que nos ensinam a paciência, a tolerância. Muito obrigado, Senhor. E dizemos, iniciando o nosso encontro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Como fazemos sempre no início de nossas exposições, fazemos uma pequena recordação do que é a doutrina espírita. E quem pesquisa sobre a doutrina espírita consegue perceber que a leitura dessas obras que compõem a doutrina espírita, elas são educativas, elas são esclarecedoras, porque nos explicam o significado de coisas que nos incomodam algumas vezes, que é sobre a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença, e também coisas que estão relacionadas com a vida e a morte. Estas obras da doutrina espírita nos esclarecem muito isso e nos educam a respeito disso. E também mostram este relacionamento, esse interrelacionamento que existe entre o presente, o passado e o futuro. E como eles se interrelacionam entre si. Porque o presente, o passado, vão ter reflexos no futuro, tanto nesta encarnação quanto nas próximas encarnações. Não esquecendo que somos espíritos eternos. Nós não morremos, espíritos. Nossa roupagem física, esta roupagem física que nós estamos hoje vestindo, essa um dia vai ter um fim. Mas voltaremos numa próxima encarnação com uma outra constituição física, mas o mesmo espírito, mais evoluído, certamente. Porque aprendemos a cada encarnação, sempre aprendemos e evoluímos um pouco, para continuarmos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada terrena em busca da evolução. Pois bem, as 5 obras que relacionamos aqui, que mencionamos há pouco, elas compõem o que chamamos de o Pentateuco Kardeciano. É o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras que compõem ali a base da doutrina espírita. E nessas 5 obras estão ali os aspectos científicos, filosóficos e religiosos também, que são muito importantes. Codificados, organizados por Allan Kardec, de uma forma minuciosa, estudada, dedicada. Quem viu o filme do Allan Kardec, agora recentemente, percebeu claramente isso, a dedicação, a abnegação daquele homem em publicar estas obras recebidas pelos espíritos, que estão aí até hoje, nos esclarecendo e nos educando. Pois bem, isso é fundamental para o entendimento da doutrina espírita. E este livro aqui, o primeiro deles, Livro dos Espíritos, que é a base de tudo,
que é fundamental para o entendimento do Espiritismo. Aqui está o ABC da doutrina espírita. Quem quiser ser espírita tem que começar lendo este livro aqui. Se não leu esse, não vai entender os outros 4. E nem outra obra espírita. Até pode ler, mas vão ficar com algumas dúvidas que estão todas aqui no Livro dos Espíritos. Portanto, é fundamental, quem quiser considerar-se espírita, quem quiser ser espírita de carteirinha, tem que ler as 5 obras. Certo? Pois bem, Livro dos Espíritos, que é o que nós vamos utilizar para a nossa exposição, onde está o tema do nosso encontro de hoje, desta tarde de sexta-feira aqui nessa sociedade. Está no Livro dos Espíritos, nas questões que foram colocadas aí no quadro. Quem quiser ir um pouco mais além, né, consultar as questões na sua íntegra, já que já não vamos ter tempo de abordar, ler todas as questões na sua integralidade, poderão consultar, então, o Livro dos Espíritos e ler essas questões que vamos abordar aqui na tarde de hoje. Pois bem, isso posto, em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, do qual o Brasil é país membro, ela publicou um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa declaração estão ali os direitos básicos do ser humano. 3 anos antes, em 1945, foram assinados alguns tratados de paz decorrentes da Segunda Guerra Mundial. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi justamente para evitar que desastres como este da Segunda Guerra Mundial ocorressem novamente, dando aos cidadãos os seus direitos universais. Isso completou, no ano passado, no dia 10 de dezembro de 2018, 70 anos da publicação dessa Declaração dos Direitos Humanos. E algumas leis, alguns artigos dessa Declaração dos Direitos Humanos fizeram parte até de algumas constituições de alguns países, serviram de base para algumas constituições de algumas leis de alguns países, inclusive a do Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos. Desses 30 artigos, o primeiro artigo diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência. Devem agir uma em relação às outras com espírito de fraternidade. Até parece que foi um texto tirado de algum livro religioso, não é? Mas vejam o que está escrito aqui. São dotadas de razão e consciência. Condições fundamentais para a pessoa discernir o que é certo e o que é errado. E diz lá no início, todas as pessoas, todas, não importa aonde nasceu, que país ela nasceu, qual é o seu sexo, qual é a cor da sua pele, em que ela acredita, qual é a sua religião, qual é o seu partido político, com quem ela se relaciona, como ela escolhe viver a sua vida. Ou seja, a declaração é para todos. No artigo 3º, lemos agora o artigo 1º, no artigo 3º tem a palavra mais importante da Constituição, da declaração. Ela diz assim, entre outras palavras importantes: todos, novamente, todos têm o direito à liberdade. Todos. Justamente por causa dos conflitos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Conflitos seríssimos, onde a liberdade foi completamente cerceada para muitos. E essa busca incessante da liberdade, quero dizer, irmãos, quantas guerras, quantas mortes, quantas pessoas foram escravizadas, quantas pessoas foram presas porque pensavam diferente das outras. Quantas pessoas morreram porque tinham a cor da pele diferente das outras? E quantas pessoas morreram porque acreditavam numa outra religião, vejam só. Isso ficou claramente patente na Segunda Guerra Mundial, onde famílias inteiras foram dizimadas.
Os avós, os pais, os filhos, os netos, uma geração inteira foi dizimada. Aquele sobrenome deixou de existir. Um genocídio. E a liberdade de muitos, como nós conhecemos, quem leu a história sobre a Segunda Guerra, aliás, não só da Segunda Guerra, como todas as guerras acontecem, que é tirar a liberdade das pessoas. Um outro ponto muito importante, este relacionado com o assunto do encontro de hoje, e que se confunde um pouco com liberdade, é justamente o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade que tu tem de escolher o que é bom e o que é mal para ti. Isso é livre-arbítrio. Usar a liberdade para o bem ou para o mal. E o livre-arbítrio é justamente isso. Tu tem liberdade para agir de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, de fazer da sua vida o que você bem entender. Desde que não prejudique os outros. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, na resposta da questão 399, diz assim: o livre-arbítrio é a liberdade que tem de se escolher entre o bem e o mal. Questão 399. Está bem claro ali. Livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho, que nós temos, de escolher entre o bem e o mal. Quem lê essas obras aqui? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, são as que mais contêm essas palavras. Livre-arbítrio, liberdade, principalmente livre-arbítrio. Evangelho e Livro dos Espíritos. Só como curiosidade, quem for pesquisar na Bíblia, vocês não vão encontrar a palavra livre-arbítrio. Vocês vão encontrá-la de uma outra forma, dizendo o que é livre-arbítrio. Que é a escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mas não com o termo livre-arbítrio. Livre-arbítrio só foi usada depois, em 387 e 395 depois de Cristo, quando Santo Agostinho publicou 3 livros, chamado em latim De Libero Arbitrio. Ou seja, livre-arbítrio. E nesses 3 livros que falam sobre o livre-arbítrio, ele destaca uma coisa muito importante, que é os males morais. É isso que trata o livre-arbítrio do livro do Santo Agostinho, quando ele publicou com este título. Os males morais. Que é o grande problema da humanidade hoje. Infelizmente, continuam os mesmos problemas morais. Que é o grande flagelo da humanidade é isso. Basta ver televisão, olhar os jornais, as revistas. É uma verdadeira barbaridade que se vê. Semana passada, andando na rua, estava com sede, passei numa banca de revista, estava lá vendia água ali naquela banca de revista. Fui lá, entrei lá, enquanto eu pagava a garrafinha d'água, comecei a ler as manchetes dos jornais. Meu Deus do céu. Escândalo em cima de escândalo. Inclusive na área política. Escândalo, corrupção, ladroagem, prostituição, assassinato, roubo, pornografia, que se vê na televisão, na internet, nos jornais, na banca de revistas, ali, disponível para todo mundo. Crianças pequenininhas podem ir lá e olhar. Questões morais que afligem a humanidade. É esse o grande problema da humanidade. É isso que vai fazer com que o nosso planeta, de provas e expiações, passe para ser um planeta de regeneração. Regeneração de seres, não que vai acontecer grandes catástrofes, que o planeta vai mudar de eixo, que vai haver mudança. Não, não é isso que vai acontecer. É de seres regenerados moralmente. É esta a grande evolução do ser humano. É esta a grande regeneração desse planeta, que inevitavelmente vai ter que acontecer. E aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução desse planeta, aqui não mais reencarnarão. Está lá na última questão do Livro dos Espíritos. Questão 1018, 1019, depende da edição. Então, usar da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, exige que assumamos alguns riscos, que carreguemos o peso das nossas decisões. Usar o nosso livre-arbítrio é isso. Assumir riscos e carregar o peso das nossas decisões. Tem uma palavra que define isso. Assumir riscos, carregar o peso das decisões. Que palavra é essa? Responsabilidade. Muito bem, acertaste. Responsabilidade. Responsabilidade. Nós somos responsáveis
pelo aquilo que fizemos do uso do nosso livre-arbítrio. Tem uma frase atribuída a Molière. Molière foi um francês que nasceu no século XVII, ele era ligado às artes cênicas, ele era dramaturgo. E ele disse uma frase muito interessante, atribuída a ele, mas que também nós encontramos muito neste livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Molière: não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Puxa, essa frase é pesada. Não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. Muitas vezes não fazemos alguma coisa porque não sabemos, mas aquilo que deixamos de fazer, a gente sabia o que tinha que, porque deixamos de fazer. Nós tínhamos conhecimento. E muitas vezes não fizemos por quê? Preferimos ficar em casa, assistindo uma partida de futebol, que era a decisão do campeonato, ou assistindo um filme interessante, ou que estava com preguiça mesmo, ou porque estava muito frio, porque estava muito calor, enfim. Desculpas não faltaram, muitas vezes para ajudar alguém que está aí tão perto, tão próximo, e que muitas vezes ele vai embora, ele desencarna. E nós perdemos a rica oportunidade de conversar com esse irmão. Deixamos de fazer alguma coisa. Ah, meus amigos, depois vem o arrependimento. Por que que eu não fiz? Por que que eu não fui lá? Por que que eu deixei de fazer aquilo? Mas aí, é tarde demais. O tempo passou e a oportunidade que nós tínhamos ficará para uma outra oportunidade. Na vida que se leva em sociedade, tanto na família, quanto no relacionamento, no trabalho, enfim, nós tomamos algumas decisões importantes que nos leva a ter responsabilidade por aquilo que fizemos. E principalmente quando temos que cumprir as leis dos homens. Que as leis dos homens é muito fácil, nós conhecemos as leis dos homens. Porque se nós não cumprimos as leis dos homens, nós sabemos muito bem o que acontece. Ou a gente vai preso e é multado. É assim que acontece, é ou não é? Se não cumprirmos as leis dos homens. E se acontecer casos mais graves, terá um juiz ou um júri, por algumas pessoas, que vão decidir a nossa vida. Essa é a lei dos homens. Simples assim. Mas as leis de Deus? Será que seremos presos e multados também? Com as leis de Deus não é bem assim. Não seremos presos nem multados, mas seremos responsabilizados. Se não for nessa encarnação, será na próxima. E quando voltarmos à pátria espiritual, como acontecem aqui, no plano terreno, muitas vezes, nos casos mais graves, haverá um juiz ou um júri que vai decidir a nossa vida. E sabem quem vai decidir a nossa vida, quem vai fazer o julgamento, quando voltarmos à pátria espiritual, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer? Sabe quem será o juiz? Alguns estão acertando a resposta. Seremos nós mesmos. A nossa própria consciência é que vai nos julgar. Ah, meus irmãos, e aí sim. Aí, como está dito no Evangelho, haverá choro, haverá pranto e ranger de dentes. Não será fácil, porque nós iremos ver quem realmente nós somos e quem realmente nós fomos. O que fizemos ou deixamos de fazer. E iremos, nesses casos, nos arrepender profundamente. E iremos implorar uma nova encarnação. Justamente naquele mesmo meio, na mesma família. Se éramos ladrões e corruptos, vamos ter que nascer no mesmo meio, para ver se a gente passa daquele teste de corrupção e de ladrão. Que é um teste difícil. Um tempo atrás, numa palestra que dissemos aqui, falávamos sobre a felicidade e a riqueza. E naquela oportunidade dissemos que nós tínhamos pena daqueles políticos que roubam, que fazem tudo para completarem. Alguns ouvintes levantaram os olhos, alguns que estavam dormindo levantaram os olhos. Opa, o que esse palestrante está falando? Como ter pena dessas pessoas que roubaram, vilipendiaram tantas pessoas? Esse palestrante não está falando coisa muito certa.
Temos pena, sim, porque eles não sabem o buraco que estão cavando. Nesta ou na próxima encarnação. Então somos responsáveis, sim, por tudo que fizemos. E a vida de encarnado, como estou vendo, não é fácil. Temos que cumprir as leis dos homens e as leis de Deus. E as leis de Deus são fáceis. O que disse o Mestre Jesus quando esteve aqui conosco? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que você não quer que seja feito para ti. Praticar o bem, a caridade com amor e humildade. São essas as leis de Deus. Há uma pergunta, queridos irmãos, que muitos fazem, justamente quando estávamos falando sobre violência. E dizem, poxa vida, mas Deus não é todo poderoso? Não é todo bondoso? Não é todo caridade? Por que será que Deus permite que ocorram tantas maldades neste mundo? Por que Deus permite isto? Ora, quem está fazendo essa pergunta está transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa. Não esqueçam que Deus deu a todos nós uma coisa muito importante. Talvez a mais importante de todas, foi o que dissemos no início da nossa exposição, que é a liberdade. A liberdade de fazermos da nossa vida o que nós bem entendemos. Não adianta culpar Deus. Deus nos fez livres para isso. No Livro dos Espíritos, na questão 121, olha a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Veja a resposta dos espíritos. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus. Eles criou a todos, simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para os maus. E os maus se tornaram maus pela sua própria vontade. Simples assim. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, com a consciência do que é bom e o que é mal. É como se Deus colocasse ali um programinha na cabecinha da gente, que não pode ser apagado. A gente tem consciência do que é certo e o que é errado. Então os espíritos maus sabem das leis de Deus? Sim, sabem das leis de Deus. E como é que eles ficaram sabendo? Eles não ficaram sabendo, eles já sabem. Sabe por que eles já sabem? Está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão, a questão pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Resposta, na consciência. Então todos têm consciência das leis de Deus. Se nós escolhemos um caminho, seja responsável por ele. Se escolhemos o outro caminho, sejamos responsáveis por ele. Uma outra pergunta, que muitos fazem. E o nosso guia espiritual, onde é que está? Se ele está vendo que a gente está seguindo o caminho errado, por que ele não vai lá e nos ajuda? A pergunta que muitos fazem, pô, já estavam culpando Deus. Deus não é o problema. Deus deu a liberdade, bom. E o guia espiritual, que está ali vendo que a gente está fazendo errado, por que ele não vai lá e não nos ajuda? Não esqueçam que quem está sendo testado aqui do plano terreno somos nós, não é o nosso guia espiritual. Não é ele o responsável. Ele vai lá, nos orienta e nos ajuda. Mas se tu escolheu pela tua liberdade, pelo teu livre-arbítrio, seguir aquele caminho, bom, seja responsável por ele. Como dissemos, quem está sendo testado aqui num planeta de provas e expiações, somos nós, e não o nosso guia espiritual que está ali para nos ajudar. Se nós seguirmos o caminho do bem, bom, aí teremos um conselheiro, um ajudante para toda a vida. Na questão 851, veja o que os espíritos disseram. Os espíritos, escolhendo uma prova, instituem para si uma espécie de destino, que é a consequência da posição que ele próprio escolheu e na qual ele se encontra hoje. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal,
é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe ao seu auxílio. O bom espírito não pode, entretanto, influir sobre ele da maneira que ele pensa. Simples assim. Tem uma frase atribuída não, é de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios. Coríntios eram os habitantes de Corinto, na Grécia Antiga, que cidade que hoje até existe ainda com o mesmo nome. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, tem uma frase que ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que nós somos livres. É como se tivesse uma grande prateleira ali com as coisas boas e ruins. Nós somos responsáveis por escolhermos aquela ou aquela. Está tudo ali, tudo me é lícito, mas é o que eu vou escolher, eu vou ser responsável por aquela escolha. E depois não adianta culpar pela escolha que fizemos, pela má escolha que fizemos, sabendo que muitas vezes estávamos agindo errado, pelos prazeres que isso nos proporciona, culpar o azar, a fatalidade, o infortúnio, Deus, que é injusto, o nosso guia espiritual, que não nos ajuda. Não adianta culpar esses caras, não adianta culpá-los. Uma vez que nós fomos o agente causador do problema. E a responsabilidade aumenta à medida que nós evoluímos. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade vamos ter. Mesma coisa comparar o adulto com uma criança. O adulto é muito mais responsável que a criança, é óbvio. Tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade do que a criança. E o espírito é muito mais. O espírito é muito mais porque ele conhece perfeitamente o que está contido aqui no Evangelho, o que está contido aqui no Livro dos Espíritos, esta relação de causa e efeito. Um item importante também, já que estamos finalizando, está contido na questão 872 do Livro dos Espíritos. Diz assim: o livre-arbítrio existe, quando desencarnado, na escolha da existência das suas provas, que ele vai escolher quando voltar. E quando encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente submetemos. E diz mais: cabe à educação combater essas tendências. Bom, aí estamos entrando numa outra seara, importantíssima, que é a educação. Daí a importância dos pais, das mães, dos educadores. Aliás, os pais e as mães são educadores. Não só, esse título não se dá só aos professores, os pais e as mães são mais educadores ainda, porque é ali que começa o processo. A responsabilidade dos pais e as mães na educação dos seus filhos. Ao observar o primeiro desvio do caminho, de qualquer irregularidade que diz respeito ao comportamento moral e ético, e lá o pai fazer a sua devida correção. É para isso que ele está aqui. Corrigir esses desvios de nossos filhos, porque nós não sabemos quem somos, quem são nossos filhos. Que responsabilidade nós assumimos? Que irmãos são esses que estão aí nos dados como tutela, como responsáveis pela sua educação? Será que foram antigos desafetos do passado? Será que foram irmãos, parentes? Nós não sabemos. Mas sabemos que somos, de alguma forma, temos uma ligação e somos responsáveis por ele. E a evangelização que acontece, não só aqui na Casa Espírita, como em todas as outras religiões, é importantíssimo. Esse conceito de religião, de moralidade, é fundamental para a formação do caráter das pessoas. E a evangelização aqui do Bezerra de Menezes, ela é uma referência para outras sociedades. É feita por pessoas dedicadas, sérias, que levam a sério o que são os aspectos morais da doutrina espírita. É emocionante ver as crianças aqui, domingo de manhã, na evangelização. Já desde pequenininho, aprendendo esses conceitos aqui. Pergunta para as crianças que estão aqui, qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Elas respondem qual é. Alguns de vocês sabem qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Pois é, a gurizada sabe.
Então a evangelização é importantíssima, essa educação que mencionou aqui no Livro dos Espíritos. Para a formação que a pessoa tenha condições depois de discernir, através do seu livre-arbítrio, o que é o certo e o que é errado, fazendo bom uso da sua liberdade. Simples assim. Então, queridos irmãos, era esta mensagem que tínhamos para passar na tarde de hoje. Vamos fazer o nosso encerramento e, como sempre, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, guia espiritual de todos nós, aos nossos espíritos amigos, protetores, conselheiros, que estão aqui ao nosso lado, nos observando, prestando atenção nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nos ajudando sempre quando seguimos o caminho reto. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa. E encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja.